Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Quero mandar um abraço para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando aí para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu falei que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, queridos e queridas companheiras aí, ouvintes da Rádio Boa Nova, telespectadores da TV Mundo Maior. Como sempre, é muito bom, é muito gostoso podermos estar aqui mais uma vez juntos para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, para a gente conversar um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos, né? E, como sempre, esse nosso quadro aqui fala de espiritualidade, fala de psicologia, então que a gente possa aí ter uma conversa bem gostosa mais uma vez. Isso mesmo, conversa agradável. E a gente vai trazer do livro aqui, olha, Evangelho de Emmanuel. Foi um lançamento da FEB, né? É uma coletânea de várias mensagens do nosso querido Emmanuel relacionadas com, não é, o apóstolo Marcos, né? Então, a gente vai citar uma passagem de Marcos e essas mensagens são de livros como Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, né? E também do Bênção de Paz, que é a mensagem de hoje. Ela tem o seguinte título: Ouçamos também. Isso é até bom para quem está na rádio aí, né? Ouçamos também. E aí o Marcos, capítulo 7, versículo 34, diz o seguinte: levantando os olhos para o céu, suspirou e lhe diz, epipatá, essa é uma palavra lá do hebraico, lá da época, que significa, que é abre-te, né? Quando Jesus faz aquela cura lá do cego, né, que pede para ele lavar ali no tanque, acho que de Siloé, não me lembro qual era o nome do tanque ali, e por isso que tem essa passagem de Marcos, ou abre-te, talvez a audição também, né? Começa a ouvir. Então vamos ver aqui, né, Edson, o primeiro parágrafo que diz assim: a palavra do Cristo ao surdo e gago, agora sim, intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Olha que beleza, né, Edson? Então, Nando, é assim, para a gente conseguir, como o Nando já falou, para a gente conseguir entender isso aqui, a gente precisa saber que Emmanuel está tirando do Evangelho de Marcos, uma das passagens, nesse caso específico, um momento em que Jesus cura um cego, um surdo e gago, né? E aí, só para entender, o que acontece? Jesus estava voltando da região da Fenícia, mais especificamente, ele estava em Tiro e Sidom ali, e voltando para o Mar da Galileia. Nesse percurso, no meio do caminho, ele parou numa região de Decápolis, né? Que era uma região em que moravam gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus, né? Lembrem-se que Jesus era judeu e ele falou para judeus. Os apóstolos falaram para judeus, né? O único que não fez isso, inclusive por isso ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, foi Paulo, né? Paulo de Tarso. Ele dizia que não, a gente não tem que falar só para judeus coisa nenhuma, todos merecem e precisam ouvir sobre os ensinamentos de Jesus, e aí ele saiu caminhando e espalhando a mensagem de Jesus, a boa nova, por todo lugar, especialmente, principalmente, por lugares como esse,
Decápolis, em que moravam pessoas que não eram judias. Quando Jesus estava passando por ali, a população, reconhecendo, né, todo mundo já tinha ouvido falar dele, ele já tinha, inclusive, passado por ali, né? Que fizeram? Trouxeram uma pessoa e trouxeram-lhe, né, o versículo, isso aqui é Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37, para quem quiser ir lá no Evangelho. E aí, no versículo 32, é assim: e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Essa tradução aí para gago, né, muito provavelmente usaram uma palavra que foi traduzida como para gago, mas assim, quem não ouve, mesmo tendo as cordas vocais perfeitas, não vai falar direito, porque a gente aprende a falar por repetição. A gente ouve e reproduz. Quem não ouve, infelizmente, não reproduz e muito dificilmente vai conseguir se comunicar adequadamente, e por isso, muito provavelmente, é que traduziram aí como gago, né? Aí continua. Jesus, versículo 33. Jesus, tirando-o da multidão, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Jesus, gente, realizava... E eu, de novo, eu estou falando aqui da passagem que está em Marcos, para a gente conseguir entender o que Emmanuel está dizendo lá. Lembrando que a linguagem que Emmanuel usa não é mole, não. Não é fácil de entender. E você, conforme o Nando for ler, né, o que disse Emmanuel, vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. Então, para que a gente consiga entender aquilo que Emmanuel vai trazer, de novo, é importante entender o que aconteceu com Jesus naquele momento, né? Então, o versículo 33 diz: Jesus, tirando o surdo e gago da multidão, pôs os dedos nos ouvidos dele e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Jesus realizava muitas curas, impondo as mãos ou pura e simplesmente tocando nos enfermos quando não era tocado por eles, né? Lembra lá da mulher hemorroísta. Nesse episódio ele fez diferente. Por quê? Ele tira o homem do meio da multidão e leva para um lugar reservado. Em alguns momentos, Jesus agiu dessa maneira. Quando ele curou lá aquele cego, que é inclusive também relatado por Marcos, né? Retirando do meio da multidão, que vai aparecer lá na frente, em Marcos capítulo 8, versículo 23. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele também faz isso, né? Por quê? Porque ele só permite que os pais dela e 3 discípulos estivessem presentes durante esta cura, né? Por quê? Muito provavelmente, primeiro porque Jesus não curava em troca de reconhecimento público. E eu não sei, eu não me lembro, não sei, não pesquisei exatamente essa passagem aqui, quando ele estava em Decápolis, em que momento, né, que acontece. Mas veja, Jesus esse projeto estar aqui, encarnar entre nós, ele teve começo, meio e fim extremamente bem pensado, né? Foi principalmente para deixar as mensagens num primeiro momento para judeus, né? Jesus ele trouxe, ele falou, né? Principalmente para os judeus e de novo, né? Eu diria que não era a hora ainda de permitir que todo mundo ficasse sabendo, especialmente os romanos, né? Porque Jesus já sabia o que viria muito provavelmente pela frente. Então, talvez nesse momento ainda não fosse a intenção dele que todo mundo ficasse sabendo, especificamente governantes judeus e governantes romanos. Só que o povo é duro, né? E vocês já vão entender por que eu estou dizendo que o povo é duro. Então, beleza. E Jesus não curava, então, para reconhecimento público. Lembrem-se, né, que a mão esquerda
não saiba o que faz a direita, né? Está lá no Evangelho de Jesus. Ou, para que uma pessoa seja curada espiritualmente, talvez seja preciso sair da multidão. E aí, sobre isso, Emmanuel vai falar. Então, antes de continuar aqui, você quer continuar lendo lá o que disse Emmanuel? Quero. E ele, Uhum, nessa primeiro parágrafo, né? É uhum, interessante que Jesus não só estava querendo curar ali uma enfermidade, né? Ele também pedia para que eles, como o Emmanuel relata aqui, né? Ou faz uma interpretação, para se abrirem para a vida, né? Eu achei interessante isso aí, né? Não só para as coisas da vida, mas para a vida, né? O próximo parágrafo diz assim, são duas questões, ó. Quantos de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-las às sendas, né, libertadoras que a experiência oferece? Então, tá aí mais uma convocação que o Emmanuel faz para a gente, moral, né, porque não só as enfermidades, mas tem a questão também que a gente precisa mudar, e curar o nosso ser, né, Edson? E aí continua, Nando. Pode continuar aí. Então Encerrados vamos quase lá. sempre. Seguindo aqui, ele diz: encerrados quase no poço do eu. Opa, aí entra na psicologia, hein, Edson? Nada Egoísmo mais puro. lobrigamos que as sombras das ilusões. Aqui nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. Vai em frente aqui, vamos em frente. Uhum. O Senhor nos solicita a descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Então ele convoca, né, a nossa espiritualidade aí, né, Edson? Mas entenderam por que que eu disse que Emmanuel não é fácil? Ele usa uma linguagem que é extremamente profunda, mas é muito difícil, gente. Para você realmente conseguir entender isso e ir colocando em prática, é preciso traduzir, né? Ele usa uma linguagem muito rebuscada, muito profunda, né? Mas extremamente assim rebuscada. Não é fácil de entender o que Emmanuel fala. Então, voltando lá na passagem do Evangelho, né? Talvez para que uma pessoa seja curada espiritualmente, que é o que Emmanuel está falando aqui, seja preciso sair então do meio da multidão, e é por isso que Jesus tira aquele mudo, né? Aquele surdo, desculpa, do meio da multidão. Para quê? O que que significa retirá-lo do meio da multidão, retirá-lo do mundo, né? Abandonar a forma de pensar do mundo, mudar valores, perceber o que realmente é importante. Que é isso que Emmanuel está falando aqui, né? Com outras palavras. Parar de acreditar, que é o que interessa para nós aqui, que o mais importante a gente vive, né? Porque a gente vive falando porque o Evangelho vive falando, né? Parar de acreditar, parar de considerar que as coisas mais importantes são as coisas materiais, que juntar coisas materiais é o mais importante, né? Lembrar que nós somos espíritos imortais, nós não somos corpos. A gente se deixa levar pelas necessidades que o corpo impõe e muitas vezes esquece o que realmente interessa para nós. Somos espíritos. São os tais dons inefáveis da espiritualidade superior a que Emmanuel está se referindo, né? E talvez seja disso que Jesus esteja falando ou mostrando quando ele pega e tira aquele surdo que ele vai curar, né? Que ele vai fazer voltar a ouvir do meio daquela multidão, né? Para que a cura seja seguida. O que Jesus faz em seguida, no versículo 34? Ele ergue os olhos aos céus e diz: Efatá,
Efatá é essa palavra, né, em aramaico, que quer dizer abra-te, ele dá uma ordem, né? E aí, a partir deste momento, o surdo volta a ouvir. Mas é muito interessante, gente, porque todas as passagens, nada do que Jesus fez é à toa. Tudo o que ele faz, em cada momento, né, tem sempre um motivo, tem sempre um ensinamento por trás. Então, e aí a gente vai tentar encontrar esses ensinamentos aqui sempre à luz da doutrina dos espíritos, né? A gente vai sempre tentar olhar para esses ensinamentos à luz da doutrina espírita e à luz da psicologia, tá certo? Então, talvez, quando ele levanta os seus olhos aos céus, ele esteja nos lembrando que a gente não faz nada, absolutamente nada, ainda que em intenção do outro, sozinho, né? Talvez ele esteja nos lembrando que, veja, você que é passista na casa espírita, quando você vai dar o passe, você nunca está fazendo isso sozinho, por conta própria. Senão seria o reiki. Senão seria outra coisa, não seria o passe espírita. O passe espírita, quando você levanta os olhos ao céu, você está pedindo ajuda de Deus. Você está pedindo ajuda de Jesus. Você está pedindo ajuda dos espíritos superiores, teus companheiros naquele momento, naquela tarefa. Então, quando você se predispõe a curar alguém através do passe, você não está fazendo isso sozinho. Não são as suas energias apenas. Não, né? Você olha para os céus como fez Jesus, né? E pede ajuda de Deus. E pede ajuda, né, dos amigos da espiritualidade maior naquela tarefa que você está realizando. E olha que interessante. A primeira coisa que aquele surdo ouviu, ele era surdo desde o momento do nascimento. Ele não é alguém que perdeu a audição. Ele nunca ouviu. A primeira coisa que ele ouve são as palavras ditas por Jesus. Isso não é qualquer coisa, gente, né? Isso é bem interessante. Ou seja, a gente também precisa aprender a ouvir as mensagens de Jesus através do seu evangelho, né? O evangelho de Jesus, ele encarna entre nós para que essas mensagens, esse exemplo que ele fez, chegue até nós, né? E lembra, Jesus dizia o tempo todo: quem tem olhos de ver, veja; quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E aí no versículo 35, e logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. Ele voltou a ouvir e, graças a Jesus, volta a falar sem a necessidade de fonoaudiólogo. Ele já vai lá e volta a falar direto, né? O que faz com que alguém, gente, vamos pensar nós aqui, o que faz com que alguém coloque no seu projeto reencarnatório não poder falar? Lembrando que nenhum de nós aqui caiu aqui de paraquedas, né? A gente, antes da nossa reencarnação, da reencarnação de cada um de nós fizemos um projeto reencarnatório. Então, todas as dificuldades que nós temos, independente de qual seja elas foram previstas, né? Estar nessa ou naquela família foi previsto. Estar assim ou assado foi previsto. Tudo foi previsto. O que faz com que alguém coloque no projeto reencarnatório não poder falar? É uma coisa interessante para se refletir, né? E depois que foi realizada a cura, Jesus disse para essa pessoa, né? Ele ordena para essa pessoa: não conte a ninguém. O que ele fez? Claro, saiu contando para todo mundo. Esses somos nós, né? E aí no versículo 27, né? Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito bem, faz até os surdos ouvirem
e os mudos falarem. E aí, de novo, a gente se perde quando a gente esquece o que nós somos de verdade. Espíritos criados por Deus, né? Estamos usando um corpo nesse momento. Isso é uma bênção, isso é uma oportunidade, apesar das dificuldades que esses corpos nos impõem, mas a gente renasce, reencarna, inclusive com a bênção do esquecimento. A gente não lembra o que aconteceu, isso tem um motivo, e isso é para nos ajudar a sermos espíritos melhores durante essa oportunidade que estamos tendo nesse momento. Mas o grande ensinamento, eu diria, desta passagem de mais uma cura de Jesus, e que Emmanuel enfatiza, né, nesse capítulo, nós somos espíritos, nós não somos corpos, estamos usando corpos neste momento. Então, tenhamos o discernimento necessário para entender o porquê é que nós estamos reencarnados neste momento. E aí ele vai seguir falando sobre isso e explicando melhor. Quer seguir lá, Nando? E só abrir um parênteses aí para falar dessa, né, situação em que Jesus levava a pessoa para curar na intimidade, quer dizer, tirava da multidão, que era para justamente chamar a atenção desse espírito que estava sendo curado, para que ele não voltasse a errar, né? Como ele chega e fala, vás e não peques mais, né? Ou quando ele fala assim, vás e não diga para ninguém. Por que ele fala isso também? Porque o que ele está dizendo ali na intimidade era para aquele espírito, para ele se conscientizar, né? Tem a cura, ótimo, ele ficou, né, ouvindo, falando, e outros enxergando, e outros mais, né? Para que o espírito ali despertasse, né? Então ele chama ali na intimidade e faz a cura, né? Então eu achei interessante, né? Jesus ele fazia, como você disse aí, né? Ele fazia coisas assim que a gente, né, com aquela inteligência divina dele, e é incrível. Aí, prosseguindo a leitura, necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechadas, todos fechados, né, ao entendimento e ao serviço. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo, né, ao bem, o verbo à fraternidade. Olha que beleza, né? Uma pintura aqui, justamente ainda chamando a gente, a consciência aqui, né, Edson? Isso mesmo. Ainda deixa eu te perguntar, a gente já vai agora para a prece ou não? Temos alguns minutos antes da gente ir para a prece, por volta aí de uns 5 minutos, Edson. Beleza. Porque, então é assim, né, gente? Porque aí é a segunda parte do texto do Emmanuel, que é, com certeza, eu diria, a parte mais importante, na medida que, como sempre, é a parte prática do ensinamento dele. Então, vejam, relembrando aqui essa passagem em que Marcos conta da cura deste surdo realizada por Jesus, né? Então, diante do enfermo de espírito, diante do espírito doente, e doente por quê? Porque está preso em si mesmo, que é esse poço do eu, que é esse egoísmo a que Emmanuel se refere. Essa é a verdadeira enfermidade. Não é não poder ouvir, não é não poder falar, mas é estar preso em si mesmo, estar preso no próprio egoísmo. Talvez esse, inclusive, seja um motivo dele ter colocado no projeto reencarnatório não poder ouvir, né? Para que refletisse durante uma encarnação ou durante um período dessa encarnação, até ser curado por Jesus, né? Sobre esse egoísmo, essa coisa que cega a gente, que faz com que a gente não ouça,
né? Quando a gente se prende só a nós mesmos, né? Essa que é a verdadeira enfermidade. E o que diz Jesus? Abre-te. Emmanuel enfatiza isso. A ordem é: se abra para o mundo, saia de si mesmo, pare de olhar só para o próprio umbigo, né? Comece a fazer, comece a realizar, que é a segunda parte aqui, né? Do texto do Emmanuel. E aí, assim, diante dessa advertência de Jesus, que a gente possa realmente romper a solidão do egoísmo, porque ser egoísta é muito solitário. Olhar só para o próprio umbigo é muito solitário. Pensar só em si mesmo é extremamente solitário e, em algum momento, será extremamente dolorido, né? Então, como o surdo que foi curado por Jesus, comecemos a ouvir, né? Como os vários cegos que foram curados por Jesus, comecemos a ver, né? E esse abrir, dito por Jesus, esse ouvir de que fala Emmanuel, se faz, como sempre a gente coloca aqui, através de atitudes, né? Não é só estudando, lendo, ouvindo, mas é fazendo, né? Usando esse conhecimento que a gente vai adquirindo para colocar esse ouvir, esse falar, né? Esse abrir em prática, né? E aí o que fala então Emmanuel? Indispensável abrir o coração à bondade. O que é isso, gente? Né? Isso não é o fora da caridade não há salvação, de que, né, que é o mote da doutrina dos espíritos, na medida em que, para Jesus, caridade significa benevolência, ou seja, bondade, indulgência e perdão, né? Então, o que ele está pedindo para a gente fazer? O que Emmanuel está exortando a gente a fazer? Começar a abrir o coração à bondade. Quando? Agora, né? Parar de olhar só para si mesmo, só para as próprias necessidades ou das necessidades dos nossos, né? Porque essa coisa do egoísmo não é só eu e eu comigo mesmo. É eu com o meu marido, é eu com o meu filho, né? É como se só eles existissem e tivessem importância no mundo. Não. O que Emmanuel pede? Abrir o coração à bondade. Comece a fazer o bem. A quem? A qualquer um, né? Não interessa a quem, a todos aqueles que estão à sua volta. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Lembrando que fazer o bem não é dar nada a ninguém, porque nós não somos corpos, nós somos espíritos. Então, muitas vezes, e isso eu vivo falando quando faço palestra, por exemplo, sobre depressão, né? O que a pessoa com depressão precisa de você não é ouvir um monte de porcaria, não é ouvir um monte de conselho, não é ouvir tenha fé, vamos lá no centro espírita ouvir uma palestra e tomar um passe que você vai sarar, vamos para o shopping fazer compra que você vai melhorar. Não! O que essas pessoas precisam de você, o bem que você pode realizar por elas é ouvi-las, se colocar à disposição, dizer que ela pode contar contigo, dizer que você está ali para o que ela precisar. E na grande maioria das vezes ela não precisa ouvir nada, ela precisa falar, ela precisa de alguém que se disponha a ouvi-la. Ou seja, não tem nada a ver com dar coisa nenhuma para ninguém. Pode ser que sim. Se uma pessoa faminta se coloca à sua frente, essa pessoa precisa comer. Ela não precisa ouvir nada, ela não precisa muitas vezes que você se coloque, né, para ouvi-la, ela precisa encher a barriga. Beleza, providencia isso. E depois pergunta, né? Você gostaria de ouvir? Quantas vezes você vai distribuir alimento para morador de rua, por exemplo, e o que ele diz para você é não, já comi, né? Eu queria te contar uma história. E aí o que ele quer não é receber marmita nenhuma, né? Outros já passaram ali e graças à bondade de muitos,
Ele já teve a oportunidade de encher a barriga. Agora o que ele quer é contar uma história. Senta do lado dele e ouve. É disso que ele está precisando. Nem sempre a gente percebe isso. Agora vamos, né? Vamos que vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento em que a gente pede aí para reservar um recipiente com água, um copo, uma xícara ou né, uma garrafa, e a gente pede ao plano espiritual que durante aquele momento que as pessoas ouvirem e assistirem, né, e eles estarão trabalhando nesse momento para levar essa energia boa nessa água aí. Então a gente vai para um momento de prece, de oração e de vibrações. Nós possamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que trabalham na sua seara, e esses amigos queridos, possam eles, claro, também a determinação de cada um de nós, para abrir o coração, a mente, abrir as portas do nosso ser, para receber essas bênçãos que vêm de frequências mais altas, para que a gente possa ter forças para entender inteligência, paciência, equilíbrio, harmonia, para entender esses ensinamentos que hoje estamos aqui entre Marcos, Jesus, Emmanuel e outros exemplos que temos, não é, do Evangelho do nosso Mestre, como essa passagem tão elevada em seus ensinamentos. Que nós possamos ter aquele ouvido realmente de ouvir, como o Edson disse. E Jesus nos trouxe esse ensinamento. Olhos de ver, entendimento, compreensão. Trabalhar o nosso cognitivo, trabalhar e estudarmos. E mais ainda, colocarmos em prática. Que o Evangelho de Jesus possa nos guiar, possa iluminar o nosso caminho. Foi isso que Jesus veio deixar com seus exemplos. E por isso, Mestre, pedimos para aqueles nossos irmãos que estão atravessando dissabores, dores, desilusões, que estão atravessando desafios. Pedimos que as energias dessas vibrações de agora, com todas e todos ligados nesse instante na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, possamos vibrar por esses irmãos, pelo planeta fora, para todos os seres. E por isso, Senhor, tivemos nos pontos mais altos desse planeta, tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, os nossos recadinhos aqui para você. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, é como se mantém a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, né? E de doações que vão chegando e de colaborações que chegam. Então, por isso nós pedimos, porque precisamos aí da sua ajuda. Entre no site amigosdaboanova.com.br e também acesse pelos telefones 0800 12 018 38, o fixo que é o 11 2458 3214 para a região da Grande São Paulo, e o WhatsApp, esse meio de comunicação fácil aí, rápido, que é o 11 97261 0272. Grave esse telefone aí, esse número, porque ele também é o Pix, e eu vou repetir bem tranquilamente. 11 97 261 0272. E venha fazer parte desta família da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Muito bem, vamos em frente aqui. Temos mais um trecho aqui de texto e vou ler, aí o Edson, né, faz os comentários aí, que é assim, não só isso, né, de tudo isso que a gente já leu, que o Emmanuel disse, né,
Imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa, a beneficência, a capacidade, a cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Diante do enfermo de espírito, encarcerado em si próprio, disse Jesus: abre-te. Saibamos acolher a advertência sublime e, perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu samo-la também. Né? Eu somos esse chamado do nosso Mestre Jesus, né, Edson? Então, né, gente, ó, como é que Emmanuel terminou? Saibamos acolher a advertência sublime e perante a luz do infinito amor de Deus, rompamos a clausura do eu. Acolher a advertência sublime é entender por que que nós estamos reencarnados nesse momento. A gente já falou aqui várias vezes, está lá em O Livro dos Espíritos, né? O objetivo é ser melhor. O objetivo é se transformar num espírito melhor. A cada encarnação, mais uma oportunidade, até que um dia, a partir do momento que a gente faça escolhas, só escolhas boas, a gente alcance a condição de espírito puro, né? Tem muito chão pela frente. A condição de Jesus, ele é o nosso grande exemplo, por isso que esteve aqui entre nós e deixou todas essas lições que a gente, para quê? Para que a gente se baseie nele, né, no que ele fez, no que ele disse, e assim fique mais fácil. O Evangelho de Jesus é um manual de conduta moral, que é o que nos interessa enquanto espíritos que somos. Melhorarmos, nos transformarmos em espíritos um pouquinho melhores a cada momento. Rompamos a clausura do eu significa larga a mão de ser egoísta, larga a mão de olhar só para o próprio umbigo, larga a mão de pensar só em si mesmo e nos seus. Né? Em outras palavras, simplificando aqui a mensagem de Emmanuel, é isso. Como? Ouvindo como Jesus fez ouvir o surdo, abrindo-nos como Jesus ordenou que ele fizesse, abra-te, né? O tal do efatá lá, de Jesus. Como? E aí, legal de Emmanuel é que ele explica como, que é a parte mais importante do texto dele. Então, de novo, indispensável abrir o coração à bondade. Larga a mão de pensar só em você e começa a fazer o bem para todo mundo que está à sua volta. Todo mundo que está à sua volta. Quanto mais a gente se propõe a fazer coisas boas pelos próximos, mais oportunidade de realizar isso nos aparece. Se você tem dificuldade, é porque você não faz nada mesmo, né? E por isso que não consegue nem prestar atenção quando aparece uma oportunidade de fazer alguma coisa boa pelo próximo aí que está à tua volta. De preferência, começando pelo próximo mais próximo. É sempre mais fácil começar pelo próximo mais distante, por aquele que está morando na rua, por aquele que está preso, por aquele que está doente. O ideal seria que a gente começasse realmente a olhar por esse que está sentado aí no seu sofá, né? Por esse que está aí dentro da sua casa. Concordo, não é fácil, mas, gente, se a gente começa a perceber isso, então é porque a gente está preparado para fazer. Emmanuel continua. O cérebro, a compreensão. Nós temos essa coisa maravilhosa, porque, gente, se você parar para estudar o cérebro, é fantástico, sabe? Precisa de zilhões de computadores para fazer uma fração do que esse cérebro que foi nos dado por Deus é capaz de realizar. Ainda não existe máquina nenhuma que chegue perto do que esse nosso cérebro é capaz de realizar. Agora,
vale a pena quando você o usa realmente nesse processo de compreensão. Compreensão do quê? Do mundo. Compreensão da vida. Vocês viram que numa passagenzinha, né, do Evangelho de Jesus, a gente consegue se prestar atenção, se buscar compreender realmente, extrair muitos ensinamentos. De novo, Jesus não fez absolutamente nada à toa. Tudo o que ele fez, a maneira como fez, o jeito que fez, onde fez, para quem fez, tem motivo, né? Então, se a gente começa a estudar isso, olhar para isso, prestar atenção, a gente consegue ir extraindo vários ensinamentos, né? A existência ao trabalho. De novo, a gente não está aqui reencarnado à toa. É o trabalho que nos proporciona o salário, que nos proporciona a renda, que nos proporciona o que é necessário para a gente subsistir, para existir, né? E dar a subsistência também para os nossos familiares. Mas também é o trabalho no bem, né? Gente, se você ainda não tem nenhum tipo de trabalho voluntário, se você ainda não faz nada que não seja só para você e para os seus, encontre alguma coisa. O CVV, por exemplo, se não me engano, acabou de abrir vagas, né? Você vai dedicar algumas horinhas aí por semana, por mês, sei lá. Se você é espírita, procura na casa espírita se juntar, se algum grupo ali, né, para que você possa fazer algum trabalho voluntário, são zilhões. Se você é evangélico, vai na sua igreja. Se você é católico, vai na sua igreja. Todas, né, as religiões têm aí maneiras de você fazer alguma coisa pelo próximo. O passo ao bem, né? Na medida do possível, parar de fazer o mal, na medida que a gente tem discernimento para diferenciar, e começar realmente a procurar agir no bem, parar de fazer aquilo que prejudica os demais. O verbo a fraternidade. Parar de falar, de exaltar as coisas ruins que o outro tem, os defeitos que o outro tem, os males que o outro faz, e começar a exaltar apenas o que é o bem. Não vai dar tempo aqui, mas vocês se lembram que existem as 3 peneiras, né? Não fale se não passar por elas. Não sabe do que se trata? Bota no Google as 3 peneiras que você vai conseguir saber. O livro ao estudo, né? A gente já tem, os ensinamentos já existem. Ninguém precisa inventar a roda. Ela já está inventada. Já é um conhecimento que existe. A gente só precisa acessá-lo e abraçá-lo, né? A Bolsa Beneficência. Escuta, sabe? As igrejas colocaram o dízimo, etc., mas dê dinheiro mesmo, sabe? Dê coisas materiais. Ajude os Médicos Sem Fronteira, ajude lá a FEAL, né? A Fundação Espírita André Luiz, ajude, tá? Tire do seu bolso e ajude. Transforme o fruto do teu trabalho em alguma coisa de bom, sabe? Constrói lá uma fonte, uma cisterna no Nordeste. Não sei se vocês sabem, mas existe isso, né? Você pode ser o responsável por fazer uma coisa dessa. Tem zilhões de maneiras de ajudar N entidades extremamente sérias que fazem coisas muito importantes pelo próximo. É, sim, tirar dinheiro do bolso de alguma maneira. E outra, com a certeza de quanto mais você tira, mais entra, tá? É da lei. Isso é energia. Dinheiro também é energia. Capacidade à cooperação e caminho à hospitalidade. Abramos os nossos corações para aqueles que precisam, sem medo, sem preocupação, sabe? Quanto mais a gente faz o bem, mais oportunidades para isso aparecem, mais felicidade a gente consegue viver. Mas não é uma coisa que se ensina, é uma coisa que se faz. Por isso que Emmanuel coloca desta forma. Infelizmente, o tempo urge, o relógio é uma droga, ele sempre está quebrado.
Quanto mais a assim gente mesmo. quer falar sobre, né, essas É. coisas que são muito legais, infelizmente o tempo acaba. Então, beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Isso aí, até o próximo programa Alvorada aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Esperamos você aí e o Edson, né, com a gente também. E aquele tchau de sempre. Tchau, Edson. Tchau, tchau. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.